nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como pastor dessa igreja hospedeira, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes, agradecer ao nosso querido irmão professor Jonas Sabino, também agradecer ao nosso professor pastor Everson, que está aqui conosco. É a nossa primeira conferência realizada pelo nosso seminário, e eu louvo a Deus pela presença de todos os irmãos aqui presentes. Irmãos, coube a mim falar sobre a importância da teologia na vida de oração, e eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Nós temos cerca de 50 minutos para pensarmos a respeito desse tema. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo de número 8, fazendo menção também à presença do nosso querido amigo, irmão, pastor Fábio. Pastor Fábio é pastor na igreja Congregacional Peniel, né? Uma linda e aconchegante igreja que fica ali no bairro da Nova Angra. Louvamos a Deus pela presença do nosso pastor aqui conosco. Diz-nos assim, queridos, o texto sagrado: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-lhe justiça contra meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Senhor, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Irmãos, o tema que coube a mim versa sobre a teologia na vida de oração, ou a importância da teologia na vida de oração. E eu quero partir do princípio de que nós oramos pouco, em relação, obviamente, à necessidade que todos nós temos de orar. Somos uma igreja, e quando eu digo igreja, eu falo em tese, que ora pouco. Dito isso, é preciso desmistificar o entendimento absoluto que paira sobre alguns cristãos de que o estudo da teologia afasta o homem da vida de oração. É claro que existem muitos que entraram pelo caminho do estudo, simplesmente pelo estudo, e consequentemente se afastaram do caminho da oração. No entanto, essa não é a regra geral, muito pelo contrário. O estudante da teologia tradicional tende a se afastar da frieza espiritual a que nossa geração está submetida e se aproximar de Deus na prática constante da oração. Não é verdade que
para se estudar teologia é preciso abandonar a vida de oração. Não é verdade que há incompatibilidade entre o estudo sistemático das Sagradas Escrituras no campo teológico e uma vida de constante oração. Digo, irmãos, não é verdade também que o estudo teológico distancia o homem da oração como que se um anulasse o outro. A oração anula o estudo anula a oração. Não é verdade. Não é isso que vemos nos exemplos bíblicos, tantos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Observamos que homens tais como os heróis da fé descritos na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, foram homens de elevado conhecimento acerca dos segredos de Deus e, concomitantemente, foram homens de oração. É o que observamos nos muitos exemplos também do Novo Testamento. Ou seja, homens que nutriam o conhecimento profundo das Sagradas Letras e, ao mesmo tempo, foram homens de oração. É o que observamos na história dos pais da igreja dos primeiros séculos, tais como Ambrósio de Milão, Jerônimo de Estridão, Agostinho de Hipona, João Crisóstomo, Inácio, Policarpo, dentre tantos outros, homens que enfrentaram a fúria dos inimigos da igreja, unindo em graça o conhecimento adquirido pelo estudo sistemático das Sagradas Escrituras e a vida constante de oração. Ainda desenvolvendo o caminho histórico, o que falar de Tomás de Aquino, homem com uma mente privilegiada? E eu particularmente diria, homem de uma mente privilegiadíssima. Estava ainda ontem lendo um artigo a respeito de um conceituado escritor que colocou Tomás de Aquino como sendo a mente mais brilhante depois do apóstolo Paulo no campo da teologia. E a este mesmo Tomás de Aquino conta-se uma linda história que vai refletir o seu interesse pela espiritualidade sadia, pela espiritualidade sólida. A história de que alguns estudiosos chegou diante de Tomás de Aquino, que estava sentado na sua cadeira, e disse: Tomás, venha ver um boi voando no pasto. E Tomás de Aquino, levando da sua cadeira, lentamente vai até a janela e fica olhando, procurando o boi que supostamente estivesse voando. Ao passo que os estudantes falaram: mas o senhor acreditou? E ele disse: eu prefiro acreditar que um boi esteja voando a aceitar que um futuro ministro do Evangelho esteja mentindo. Nós observamos então a espiritualidade de um homem que com certeza conquistou pela vida de intimidade na oração e também na leitura das Sagradas Escrituras. O que falar dos pré-reformadores e dos reformadores, tais como Savonarola, John Hus, Lutero, Calvino, Melo, Knox e tantos outros que mostraram a possibilidade de se viver uma vida de estudo teológico e também uma vida de produção teológica, a uma vida de oração. Sobre John Knox, inclusive, fala-se da suposta frase da rainha do Reino Unido em relação a esse abnegado servo de Deus, reformador da Escócia, em que ela dizia: temo
quando o reverendo John Knox dobra os seus joelhos perante o seu Deus e ora. A isso eu temo. O que falar dos puritanos? Os puritanos, homens que levaram as últimas consequências do servir a Deus, tendo por fim último o estudo e a prática da oração, o conhecimento mesclado à graça. Faltar-me-ia tempo para falar de tantos outros que escreveram lindas histórias, porque um dia se atreveram a viver sob as bases da busca incansável do conhecimento de Deus, sobretudo o conhecimento a partir do estudo sistêmico das sagradas letras e a vida de oração. Por outro lado, é importante que não deixemos de analisar, mesmo que rapidamente, o fato de que muitos têm deixado levar pelo estudo seco, sem vida, improdutivo, estéril mesmo. Esses abandonam a vida de oração e, por conta dessa atitude, fundam escolas teológicas e filosóficas completamente diferentes daquilo que se entende por caminho de Deus. Contra esses, sempre a nossa luta será através da apologética e da exegese compromissada e genuína. Isto posto, meus irmãos, vamos ao texto escolhido, Lucas, capítulo de número 18, a partir do primeiro versículo até o versículo 8, passagem que retrata a história, a parábola de um juiz iníquo e de uma mulher viúva que constantemente ia até esse juiz pedindo para que ele fizesse justiça. É de grande interesse para mim que, em contraposição às preocupações de alguns contemporâneos, na história bíblica haja tão pouco interesse, se é que há, na oração enquanto coisa em si. E certamente esse interesse não se acha na história de Jesus. Nenhuma instrução sistemática sobre como orar, nenhuma palestra sobre oração, nenhuma especulação sobre a dinâmica da oração, como ela funciona, sem classificações que categorizam os tipos de oração e suas ocasiões. Nós não vemos isso na Bíblia Sagrada, muito menos nos ditos, nas falas, nos discursos de Jesus. Temos homens e mulheres orando, sim, por toda parte da Bíblia. Os salmos são nossa documentação mais abrangente. E Jesus, ocupando a posição central, é o nosso exemplo mais representativo de oração. Mas há pouco sobre a oração como tal, como assunto que possamos isolar, estudar, exercitar. O que temos simplesmente são pessoas em oração. O que temos simplesmente são pessoas que oram. E à medida, queridos, que seguimos nos passos de nossos antepassados que oravam, nós não nos vemos fazendo uma pausa no caminho para dar um seminário sobre oração, ou conduzindo experimentos controlados para demonstrar a eficácia da oração. Simplesmente, eles estão preparando o caminho, estão seguindo o caminho de Jesus. Os nossos antepassados, eles não tiram tempo de folga para orar. A oração é o que estão fazendo enquanto estão se preparando. A oração é o que eles estão fazendo enquanto estão seguindo. Assemelha-se um pouco ao que acontecia nos dias de Neemias, quando da construção dos muros de Jerusalém, no período pós-exílio, quando os inimigos se levantaram e alguém disse: estamos fazendo uma grande obra,
E não podemos parar. É a espada numa mão e o tijolo na outra mão. É o trabalho aliado à vida de oração. É a caminhada aliada à vida de oração. O que eu observo ao longo da Bíblia Sagrada é que a vida de oração, ela tem que ser mesclada com a nossa vida diária. Uma vida de oração, irmãos, é uma vida vivida por aqueles que optaram pela graça de Deus, seguiram o caminho de Deus. Sobre o texto que nós lemos, cabe ressaltar primeiro que as viúvas no mundo antigo eram mulheres sem recursos próprios. Quando em necessidade, tinham que depender da hospitalidade da vila em que elas viviam. E essa viúva, especificamente no capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ela precisava de justiça. Alguém, com toda certeza, havia feito alguma coisa errada para com ela, ou até mesmo havia defraudado essa mulher, e ela não tinha ninguém que fosse rico, ela não tinha ninguém que fosse poderoso, ela não tinha ninguém que fosse influente o bastante para defendê-la. Essa mulher tinha, como dizemos, nada mais que uma oração. Então essa mulher dirigiu-se ao juiz daquela vila e pediu ajuda. Tal como nos dias de hoje, irmãos, naqueles dias também havia leis. Afinal de contas, havia leis que protegiam alguém como aquela viúva, e era responsabilidade daquele juiz fazer que essas leis fossem seguidas, fossem cumpridas. O juiz a desconsiderou da mesma maneira que desconsiderava o próprio Deus. Desculpe-me o ar, de brincadeira, mas já havia no primeiro século Gilmar Mendes, e eu pensava que era coisa só do século 21. O juiz desconsiderou da mesma maneira que desconsiderava Deus. O texto é claro, ele não considerava Deus, ele não tinha relação nenhuma com Deus. E qual é a consequência dos atos daqueles que não têm relação com Deus? Se não o menosprezo, no mínimo, pelo seu semelhante. O juiz a tratava então com desdém. Assim como a todos na vila, ele também tratava com desdém. Só que essa viúva, ela se recusou a parar. Continuou no seu encalço, batia em sua porta no meio da noite, abordavam nas ruas, ela o importunava sem trégua. E esse juiz sentia como se tivesse feridas por todo o rosto, e 2 olhos roxos por causa das pancadas dela, até que por fim esse juiz cedeu. Deu-lhe a justiça que ela tanto pedia. É uma história sobre oração, sim. Lucas 18:1. Deviam orar sempre e nunca desanimar. É necessário orar constantemente, é necessário orar sem cessar. Eu não estou aqui, irmãos, nessa palestra falando sobre as ditas orações convencionais, as orações que fazemos quando entramos no templo, as orações que fazemos quando iniciamos o culto, as orações que fazemos após a ministração da pastoral, no término do culto, as orações que fazemos antes de dormir, ao acordar, antes das refeições.
situações. Não. A minha proposta nessa noite é falar sobre a vida de oração que acompanha a nossa vida enquanto homens de Deus. A minha proposta é falar sobre orar constantemente, sem cessar. E a redundância aqui, ela é por vontade própria, constantemente e sem cessar. É andar orando, é ir ao templo orando, é conversar orando, é dialogar orando, é fazer da nossa vida um momento de oração, é fazer da nossa leitura um momento de oração. Eu amo uma definição de oração dada por Caio Fábio no livro do Divã de Deus, no volume 1, em que ele vai dizer que oração é mente que tagarela com Deus. É sobre esse tipo de oração que eu me predisponho a conversar com os irmãos nessa noite. É você ter uma vida de oração constante, porque esse foi o entendimento de Cristo, esse foi o entendimento de Paulo, esse foi o entendimento dos discípulos, dos pais da igreja, dos reformadores. Esse foi o entendimento dos nossos pais na fé. E esse deve ser o nosso entendimento. A oração, ela deve ser algo que se assemelha na língua portuguesa como uma crase. É a fusão indissociável de dois fonemas iguais. A oração deve ser, irmãos, aquilo que se mescla, se amálgama na nossa vida, de modo que se torna impossível separar. Não há como separar mais a vida do homem de Deus da vida de oração, porque houve uma amálgama, uma mistura, uma crase. Por isso que Paulo vai dizer: orai sem cessar. Por isso que, à luz desse texto de Lucas 18:1, nós aprendemos que devemos orar sempre e nunca desanimar. É necessário orar constantemente, sem cessar. A maioria das pessoas, talvez, uma vez ou outra, oram. Muitas, quem sabe quantas, né? Até desistem. E por que não deveriam? Se não conseguem obter o que pedem, se não recebem o que concedem como resposta, a pergunta é: por que insistir? O mais notável na oração, queridos, não é o fato de que tantos oram, mas que alguns de nós persistam na oração. E a pergunta agora é o inverso da primeira: e por que insistirmos? E por que persistirmos? Por que continuamos a orar quando temos tão poucas provas de sua eficácia? Guarda o que eu vou lhe dizer agora. Todos os que fizeram da oração uma prática conhecem o sentimento desalentador às vezes de que a oração assemelha-se a um balde furado. Você vai até o rio pegar um balde de água, e quando chega à sua casa, a água se foi, o balde está vazio, e tudo que resta para mostrar o seu esforço é só um rastro de umidade que logo o sol vai secar e fazer desaparecer. Não admira nem um pouco que Jesus tenha encerrado essa história com um aforismo, e eu até diria mais, com uma indagação escatológica de uma responsabilidade enorme. Jesus diz: mas quanto desse tipo de fé persistente o Filho do Homem
nossa versão que eu li diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, ele achará fé na terra? Essa é a pergunta de Jesus, e eu diria até uma pergunta retórica. Essa é a indagação, irmãos, que deveria nos levar, sabe, a ter uma reflexão profunda, permanente, constante. Jesus analisa a vida daquela viúva a respeito da sua fé em que aquele juiz um dia iria atendê-la, e ela importunou aquele juiz dia e noite, todos os dias e todas as noites. E Jesus levanta uma indagação e com ela ele termina essa parábola. Quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra. Homens que oram, homens que buscam. E eu não estou me importando se a minha oração ela será respondida nos moldes daquilo que eu entendo como resposta ou não. A pergunta é: quando o Filho do Homem voltar a essa terra para arrebatar a sua igreja, ele encontrará fé na terra, homens que oram. Porque a grande verdade, amados, é que nós estamos vivendo dias. E eu louvo a Deus pelos homens que Deus tem levantado, pelos pregadores que Deus tem levantado na nossa geração, para falar ainda contra esse evangelho água com açúcar, sobre o confronto da palavra de Deus para com o que estão construindo e chamando de evangelho. Eu louvo porque Deus ainda tem um povo compromissado com os valores sagrados, mas precisamos entender, irmãos, que a minoria, inclusive dentro das nossas igrejas, é a minoria que se interessa por uma vida cristã sadia, que mescla o estudo da palavra com a vida de oração, que vive literalmente o estudo sistemático da palavra com a vida de oração. Nós estamos vivendo um período de maior facilidade para se aprender. Eu quero abrir um parênteses nessa minha linha de raciocínio e já volto para o texto. Mas o primeiro seminário, e eu vou falar em termos de Assembleia de Deus, porque a Igreja Batista com certeza foi bem antes, mas eu não tenho uma data. Mas o primeiro seminário assembleiano em terras tupiniquins nasce em outubro de 1958. Até então, nós não somente não tínhamos seminários, como também as nossas lideranças lutavam contra os seminários. O que existiam eram as chamadas escolas bíblicas, que até hoje existem. Depois tivemos o segundo seminário já na década de 60. E alguns seminários foram surgindo. Até a década de 80 nós tínhamos pouquíssimos seminários. Havia dificuldade de você estudar, se aprofundar. Hoje não. Hoje você com o celular, você tem um mundo na tua mão, na palma da tua mão. Hoje você estuda sozinho. Hoje cada igreja tem o seu seminário, escolas bíblicas, conferências. Se você pode sair, você tem inúmeras e múltiplas possibilidades. Se você não pode, nós temos em Angra ainda, que iniciando esse processo, mas nós temos as escolas bíblicas, nós temos as conferências. Já está virando algo permanente e importante a conferência Costa Verde, que vai acontecer agora em agosto na Igreja Congregacional, na
os seminários da igreja congregacional, temos os seminários da igreja presbiteriana, tudo aqui na nossa cidade. A facilidade. Mas eu digo para os irmãos, sem medo de errar, nós nunca tivemos um povo tão analfabeto em relação às Sagradas Escrituras como nós temos hoje. E eu associo esse analfabetismo funcional das Sagradas Escrituras exatamente porque perdemos a sensibilidade espiritual que se encontra numa vida de oração. Se no passado nós tínhamos menos facilidade de estudar e estudávamos, e hoje temos mais facilidade de estudar e não estudamos, é porque no passado nós tínhamos mais oração e hoje nós temos menos oração. É porque nós estamos perdendo, e eu falo em tese, a espiritualidade criada, surgida como consequência de uma vida aos pés do Senhor. Não admirem, irmãos, volto a dizer, nem um pouco, que Jesus tenha encerrado sua história dizendo, e eu vou utilizar essa versão, mas quanto desse tipo de fé persistente o Filho do Homem achará na terra quando retornar? Que significa dizer, ele encontrará homens e mulheres que ainda estarão orando, que não desistiram, que terão desanimado. Eu digo para os irmãos que essa fé não é uma abstração generalizada. Essa fé é uma forma de vida que é expressa em oração, mas não oração pela oração, mas a oração persistente. Aquela que diz, parafraseando os Salmos, eu não quero saber se ele vai me responder ou não da maneira que eu quero que ele responda, eu só quero saber que eu preciso orar. Eu falei na terça-feira passada aqui na igreja a respeito de George Miller, quando disse certa feita, George Miller conhecido como homem que orava, ele disse, eu não consigo passar 1 hora de joelhos, mas eu não consigo ficar meia hora sem orar. Eu não consigo ficar 1 hora ali de joelhos prostrados, mas eu não consigo ficar meia hora sem dobrar os meus joelhos e orar. É claro que o que ele está querendo nos ensinar, o que ele está querendo dizer, é que a oração ela deve fazer parte da nossa vida diária e constante. A realidade, irmãos, é que aqueles que se mantêm nessa vida de fé, de seguir a Jesus Cristo, orando que vivem e vivendo que oram, eles aprendem a lidar com aquilo que nossos sentimentos, não instruídos, interpretariam como uma ausência da resposta da parte de Deus. Ou seja, eles vão aprender a viver o silêncio de Deus. Aprendemos por experiência que o silêncio de Deus diante de nossas orações não se deve a alguma impotência de nossa parte, alguma falha técnica na maneira em que oramos, que pode ser consertada desde que consigamos pôr as mãos no manual certo de oração. Não. O silêncio de Deus é uma experiência repetida e comum entre aqueles que vivem uma vida de oração. Se houver qualquer coisa como um livro oficial de oração, esse livro é os Salmos. Essas são as orações que nos dão acesso ao mundo complexo, ao mundo intricado da linguagem que nossos antepassados que oravam, usavam para responder a palavra de Deus para eles. E acabamos por perceber que o silêncio de Deus faz parte disso. As pessoas que oram são profundamente experimentadas nesse silêncio. Eu estou querendo dizer, irmãos, que vai haver momentos sim, que você vai orar e que parece que Deus não vai te responder.
perspectiva bíblica, Deus silenciar. E não significa que Ele não esteja respondendo, ou agindo, ou trabalhando. Não, muito pelo contrário. Significa que é normal Deus não dar a você a resposta que às vezes você quer. Por 46 vezes, Jó faz uma pergunta tão simples a Deus. Por quê? Por quê? Jó chega ao ponto de dizer: pese-me o Senhor em balança justa, e saberá Deus a minha sinceridade. Então eu pergunto: por quê? Eu sei que eu sou pecador por natureza, parafraseando. Eu sei que eu tenho a essência do pecado dentro de mim, mas eu tenho pautado a minha vida nos valores sagrados. Eu não tenho me afastado dos caminhos do Senhor, dos valores do Senhor. E porque estou vivendo o que estou vivendo, eu só quero saber isso, Senhor. Por quê? E os seus amigos diziam assim: olha, você tem que confessar o teu pecado. Alguma coisa errada e algum pecado você tem para você sofrer o que está sofrendo, da maneira que está sofrendo. E ele dizia: não tenho. Eu tenho o meu pecado como qualquer um tem. Mas não há em mim o espírito de prostituição, desejo pela prostituição. Não há em mim. Porque eu sabia também por quê. E por 46 vezes Jó pergunta por quê. E você sabe quantas vezes Deus respondeu a ele? Nenhuma. Silenciou-se. Lá no capítulo 39, há uma manifestação sobrenatural. E naquela manifestação sobrenatural ecoa a voz de Deus, fazendo algumas indagações a Jó. Onde tu estavas quando eu firmavas o fundamento da terra? Onde tu estavas quando eu fazia, quando eu criava, quando as coisas aconteciam pelo poder da minha palavra? Onde tu estavas? E Jó não conseguiu responder a Deus. E Deus mostrou para Jó que ele é Deus. Que a história concentra-se na palma da sua mão, que Ele estabelece o limite das águas, Ele é Deus. E no capítulo 42, Jó começa a falar para Deus, depois de ele ter ouvido tudo que Deus havia perguntado a ele, e ele ficava sem resposta. Eu vou resumir toda a fala apenas num versículo. Quando ele diz: Senhor, com o ouvido dos meus ouvidos eu te conheci, mas hoje, ou a partir de hoje, os meus olhos te veem. Como quem disse, ou como quem iria dizer: eu só te conhecia, te ouvi dizer, mas hoje eu experimentei que o Deus a quem eu sirvo é Deus, e faz quando Ele quer, na hora que quer, como quer, única e exclusivamente porque o Deus a quem eu sirvo é Deus. Amém. E tem a história nas suas mãos, e se quer silenciar, Ele vai silenciar. A vida de oração, irmãos, ela então nos leva a esse patamar do silêncio de Deus. E nós não podemos jamais falar a respeito desse silêncio de Deus sem citar o grande Søren Kierkegaard, aquele teólogo dinamarquês do século XVIII, que teve uma compreensão, e eu digo, pelo Espírito de Deus, a respeito desse silenciar de Deus. E ele então desenvolve a temática que ficou conhecido como o salto da fé, que é você viver nesse mundo de pecado, de afronta, esse mundo pequeno, esse mundo distante de Deus, das coisas de Deus, dos valores de Deus. É você viver nesse mundo,
mas trazendo os valores de Deus. E você faz isso como? Você faz isso através do salto da fé. O salto da fé te ensina a viver também o silêncio de Deus. Eu quero dizer que aqueles que vivem uma vida de oração, que pautam a sua vida espiritual numa vida de oração, são conhecedores do silêncio de Deus e sabem que o silêncio de Deus faz parte. As pessoas que oram são profundamente experimentadas nesse silêncio de Deus. Para nós encerrarmos, outra razão por que nos mantemos orando e não desanimamos: sabemos que esse negócio de reino é urgente. Nós o ouvimos dos lábios de Jesus. O reino não é um assunto que de vez em quando entra de novo na pauta do debate. Não. O reino é o que está acontecendo o tempo todo. Quer estejamos cientes dele, quer não. Mas a intenção de Jesus tornar-nos cientes desse reino. O reino requer uma total renovação de nossa imaginação, de modo que consigamos enxergar o que nossos olhos não veem, de modo que sejamos capazes de participar naquilo que não será relatado no jornal de amanhã. Enquanto Lucas nos conduz na companhia de Jesus, ao longo dessa viagem metafórica por Samaria, lembrando que esse texto, irmãos, faz parte de um conjunto de textos que alguns escritores, estudiosos dão o nome de o caminho de Samaria. É quando Jesus sai do norte, na Galileia, para o sul, na Judeia, passando por Samaria. E esse trajeto Jesus conta algumas parábolas, e essa parábola faz parte. Então, enquanto Lucas nos conduz na companhia de Jesus ao longo dessa viagem metafórica por Samaria, imediatamente anterior à narração da história da viúva, ele prepara a nossa imaginação para compreender o contexto dessa história e o faz introduzindo uma reorientação radical da natureza do tempo e do espaço, tempo e espaço do reino, de modo que quando escutamos Jesus contando a história dessa viúva, reconhecemos que a persistência na oração é algo muito diferente do que apenas se manter com fibra a respeito de qualquer coisa. A oração persistente é o único tipo de oração que é congruente com o que podemos denominar compreensão do reino, da maneira que Deus trabalha no tempo e no espaço. É preciso orar persistentemente, porque assim Jesus nos ensina. O texto termina com uma admoestação escatológica de Jesus. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará esse tipo de fé na terra? Existem aqueles que interpretam essa admoestação fazendo uma análise quantitativa, e outros não. Outros, tal como o próprio pastor Hernando Dias Lopes, ele vai analisar esse texto não com uma análise quantitativa de quanto Jesus vai encontrar, mas ele vai analisar esse texto sob a análise do autoexame. Eu faço parte, eu estou dentro desse grupo. Se Jesus voltar hoje, eu faço parte desse grupo que tem fé. Se Jesus rasgar esses céus e descer com os seus anjos, eu faço parte do grupo que Jesus vai olhar e vai encontrar em mim fé, e fé persistente, oração persistente. É sob essa ótica, e fazendo algumas perguntas, que eu quero terminar a minha palavra essa noite. Temos orado, irmãos? Somos uma geração que atrele o estudo das Sagradas Escrituras com uma vida diária de oração? Nossa vida tem sido uma vida ambulante de oração?
Que essas perguntas possam martelar sua mente. Que você possa viver respondendo diariamente a essas perguntas. Não poderia terminar essa palestra sem levá-los ao momento de íntima reflexão de oração. Quero convidá-los, se possível, se colocar de pé e orar juntamente comigo. Soberano Deus e eterno Pai, em cuja presença nós nos encontramos, prostrados, Senhor, aos teus pés, nós te adoramos e te adoramos na beleza da tua santidade. Sabemos que o Senhor é bom, sabemos que a tua misericórdia dura para sempre. E é envolvido, Senhor, na tua misericórdia, no saber, no conhecimento da tua graça, que nós te suplicamos, ó Deus, desperta-nos para vivermos uma vida de oração persistente. Senhor, desperta-nos para sermos persistentes na vida de oração. Orarmos constantemente, orarmos todos os dias, orarmos todos os momentos. Desperta-nos, ó Deus, para uma vida de auto-reflexão constante. Deus, no nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos, Pai. Eu te peço que o Senhor possa alcançar a cada um que aqui está. E alcançando, que o Senhor possa despertar. E despertando, que nós venhamos, Senhor, a uma prática de vida que culmine numa vida de estudo sistemático da tua palavra e de oração persistente, para que o teu nome em nossas vidas, em nossas atitudes, seja exaltado e glorificado. Que seja assim o teu nome glorificado nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém e amém. Obrigado.